Bem, iniciada a gravação aí, hoje, 18/11/2020. Estamos aí com a turma do 8º período A, Direito Administrativo 2. Vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre bens públicos, né? No nosso último encontro, nós falamos aí um pouco sobre os bens públicos, né? Demos início aí à questão dos bens públicos. Falamos sobre o conceito, né, a definição de bem público, essa definição prevista no Código Civil, lá no artigo 98 do Código Civil, né? Falamos que essa definição prevista no artigo 98 do Código Civil traz uma certa divergência na doutrina. Falamos que existe uma divergência também quanto à nomenclatura ser utilizada nesse capítulo. Alguns autores preferem utilizar domínio público, outros autores preferem utilizar a terminologia bens públicos, e essa discussão é sobre a abrangência de cada termo, mas aqui nós vamos discutir os dois, né? Discutimos os dois conceitos, tanto de bem público quanto de domínio público. Então, domínio público, ou bem público, tem a sua definição lá prevista no artigo 98 do Código Civil, e nem toda doutrina concorda, né, com essa definição do artigo 98, criando-se, assim, então, 3 correntes sobre o alcance da definição de bem público. Uma primeira corrente, chamada de corrente exclusivista, defendida aí pelo professor José dos Santos Carvalho Filho, entende que realmente o que está previsto no artigo 98 do Código Civil está correto, ou seja, apenas os bens pertencentes às pessoas de direito público podem ser considerados bens públicos. Uma segunda corrente, chamada de corrente inclusivista, defendida pelo Eli Lopes Meirelles, defendida pela professora Maria Silva Zanella de Pietro, já nos apresenta uma outra ideia, que além dos bens pertencentes às pessoas de direito público, também devem ser considerados bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado, da administração indireta. E uma terceira e última corrente mista, né, que é defendida pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O Celso Antônio ele muda um pouco o enfoque para se chegar a uma definição de bem público. Ele concorda, né, com o que está previsto no artigo 98, que realmente todos os bens pertencentes às pessoas de direito público são bens públicos, mas também, num segundo momento, nós devemos levar em consideração a afetação desses bens. Para a corrente mista, todo e qualquer bem que estiver afetado a prestação, afetada a prestação de um serviço público, ele é bem público, ou menos deve ser considerado bem público. Então, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta, ou mesmo que não integrem a administração indireta, mas que presta serviço público, esse bem estando afetado a prestação de serviço público, nós devemos considerá-lo ou enquadrá-lo como bem público. Passamos também para vocês, no nosso primeiro encontro sobre essa matéria, 2 conceitos sobre bem público. O primeiro conceito, lato sensu, que deriva do chamado domínio eminente, que nada mais é do que um poder político que o Estado possui de intervir em todas as coisas que estão dentro do seu território. Então, o domínio eminente é um poder político decorrente da soberania estatal. O Estado soberano pode intervir em todas as coisas que estão dentro do seu território. Um segundo conceito de domínio público, em sentido estrito, que traz a ideia de propriedade pública, que são os bens móveis, imóveis, corpóreos e incorpóreos pertencentes ao Estado. Passamos para vocês também uma classificação que é apresentada pelo professor Eli Lopes Meirelles em sua bibliografia. O professor Eli Lopes Meirelles classifica os domínios em 9 subdomínios, né? E alguns desses subdomínios se transformaram em microsistemas administrativistas, porque tem um código que rege esse subdomínio. Nós falamos do subdomínio terrestre, do subdomínio hídrico, do subdomínio mineral, florestal, subdomínio da fauna,
espacial, patrimônio histórico, artístico e cultural, do patrimônio genético e, por fim, do patrimônio ambiental. Falamos também sobre os atributos dos bens públicos, que é o regime jurídico dos bens públicos. São as características encontradas, são as peculiaridades, as especificidades encontradas nos bens públicos. E quais são essas características? São 4. A primeira delas, inalienabilidade, né? Ou, para a doutrina moderna, alienação condicionada. Os bens públicos são inalienáveis, salvo exceções, quando atender uma série de requisitos. Então, em regra, o bem público não pode ser vendido nem doado. Ele não pode ser alienado a título oneroso, vendido, nem alienado a título gratuito, doado. Essa é a regra. Mas, atendido uma série de atributos que a gente vai falar deles, uma série de requisitos que nós vamos falar deles, nós falamos, na verdade, né, no item 7, esses bens podem sim ser alienados. Imperabilidade, segundo atributo, os bens públicos não podem sofrer constrição judicial, não pode ser levado à asta pública, penhora, né, e leilão judicial. Terceiro atributo, a imprescritibilidade, em outras palavras, o bem público não pode ser objeto de uso capião, pelo simples fato, né, nós discutimos isso, de que quando um particular invade um bem público, ele não tem posse, ele tem mera detenção. E o prazo prescricional começa a contar justamente com a posse mansa e pacífica, que no caso dos bens públicos não existe. E o último atributo, a não onerabilidade, que significa dizer os bens públicos não podem ser objeto de garantia, eles não podem ser dados em garantia, né? Por exemplo, dado em hipoteca. E terminamos o nosso último encontro sobre bens públicos falando dos requisitos para alienação, né? Quais são os requisitos para se alienar um bem público? Primeiro, né, interesse público justificado. Segundo, esse bem deve estar desafetado, ele não pode estar sendo utilizado na execução de uma tarefa pública. Terceiro, uma avaliação prévia, ele deve ser devidamente avaliado. Quarto, uma autorização legislativa quando se trata de bem público pertencente à pessoa jurídica de direito público. Quinto, licitação pelas modalidades de concorrência ou leilão. E sexto, ato do presidente da República ou do ministro da Fazenda, quando se trata de bens imóveis da União. Atendido todos esses requisitos, não são poucos, né? O bem pode ser objeto de alienação. Bom, continuando. Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos bens públicos. Em que pese nós criticamos muito o conceito, a definição levantada pelos civilistas lá no Código Civil de 2002, né, no seu artigo 98, a classificação apresentada, né, no artigo 99 do Código Civil, a gente vai aproveitar ela bem aqui, né? Lá no artigo 99 do Código Civil, nós temos 3 modalidades de bens públicos. Primeiro, os bens de uso comum do povo. Segundo, os bens de uso especial. E terceiro, os bens dominicais. Aqui no direito administrativo, a gente vai dividir essa classificação em 2 grupos. Os bens de domínio público e os bens de domínio privado. Os bens de domínio público são os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial. Já os bens de domínio privado são os bens dominicais. A gente vai falar de cada um dessas espécies aí. Bom, então iniciando, nós temos os bens de domínio público do Estado. Quais são esses bens? Qual que é a característica principal desses bens? Esses bens, eles estão afetados. Eles estão sendo utilizados pela população ou eles estão sendo utilizados pelo próprio Estado. O uso deles, né, traz essa afetação. E justamente por estarem afetados, vão recair sobre eles um regime jurídico público derrogatório de qualquer e exorbitante de qualquer direito comum, de qualquer direito privado. Tá? No conceito que está lá no material de vocês, do professor José Cretella Júnior, aparece assim, ó, bens de domínio público são
o conjunto de coisas móveis e imóveis de que é detentora a administração. De que é detentora a administração. Afetados quer a seu próprio uso, quer ao uso direto ou indireto da coletividade, submetidos a um regime jurídico de direito público, derrogatório e exorbitante do direito comum. Bom, então a gente já sabe, né, qual o regime a ser aplicado nesses bens de domínio público, nos bens de domínio público, nos bens de uso comum do povo, nos bens de uso especial. É o regime público. Tá? Bom, qual é a natureza jurídica desses bens? Atualmente, não tem muita divergência sobre isso, né? Os bens de domínio público são entendidos como propriedade pública. Bom, o conceito de propriedade aqui no direito público vai diferir, né? Vai ser modificado do conceito que nós aprendemos lá no direito civil? Não. Tá? Propriedade pública, propriedade privada, a ideia é a mesma. A única coisa que a gente tem aqui no direito público são as prerrogativas, são o regime jurídico aplicado a esses bens que nós tratamos lá no item 6. Inalienabilidade, né? Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não onerabilidade. Cria-se assim, então, sobre esses bens de domínio público, restrições e prerrogativas. Prerrogativas e sujeições que são aplicadas a esse patrimônio, a essa propriedade pública. Então, qual que é a natureza jurídica dos bens dominicais? Propriedade pública. Qual a grande diferença dessa propriedade pública para com a propriedade privada? Esse regime jurídico, esses atributos, certo? Bom, e quais são as modalidades dos bens de domínio público? Primeiro, nós temos os bens de uso comum do povo. Professor, são aqueles que qualquer cidadão pode se utilizar livremente, sem uma prévia solicitação ou autorização do Estado? Isso mesmo. Quando nós falamos em bens de uso comum do Estado, ou bens de uso comum do povo, nós temos que lembrar que são aqueles bens que o particular, o cidadão, o administrado, pode fazer uso desse bem de forma livre. Por exemplo, as vias públicas. Né? Você precisa de pedir uma autorização prévia para andar na via pública? Não. Por quê? Porque a rua, a avenida, é um bem de uso comum do povo. Então, em regra, quando se fala em bens de uso comum do povo, não se tem uma restrição nesse uso. Ele é de uso livre, em regra é isso, tá? Não se faz necessário o consentimento por parte da administração pública individual para que você venha utilizar desses bens. O próprio artigo 99 do Código Civil cita exemplos, né? Bens de uso comum do povo, ruas, praças, né? E outros exemplos, estradas, praia, parques públicos, são bens que, em regra, você tem livre acesso. Tá certo? Lá no conceito que eu passei para vocês, do material. Bens de uso comum do povo, aqueles que, por determinação legal ou por sua própria natureza, podem ser utilizados por todos, em igualdade de condições, sem necessidade de consentimento individual por parte da administração pública. Além dos bens de uso comum do povo, nós temos os bens de uso especial. Bom, bens de uso especial são aqueles que não é de livre acesso à coletividade. São bens que, para serem utilizados, têm uma série de restrições, atender uma série de características, de determinações. Em regra, esses bens são utilizados pela administração pública e pelos servidores públicos, pelos agentes públicos, certo? Bens de uso especial são aqueles bens do Estado, da administração pública, utilizados pela própria administração para buscar atender o bem comum, o interesse coletivo, certo? Bom, exemplos, né?
os prédios públicos. Por exemplo, a sede do município, a prefeitura municipal. Cássia, nós temos acesso a todos os ambientes da prefeitura municipal? A gente chega lá e vai entrando? Não, né? Elisandra, você que já trabalhou lá dentro, tem como chegar e ir entrando? Não, né? Não é qualquer pessoa que entra, não é qualquer pessoa que se utiliza. Por quê? Porque não é um bem de uso comum, é um bem de uso especial. São bens utilizados pela própria administração pública. Bom, mas tem hora que complica. Por que complica? Se você encontrar algumas restrições, Fabiane, encontrou algumas restrições de uso, certamente é um bem de uso especial. Quer ver uma pergunta? Sim. Fabiane, o que você acha? O cemitério público municipal é um bem de uso comum ou um bem de uso especial? Uai, professor, ele tem uma finalidade, ué, então seria especial. O AI foi ótimo, Fabiane. Bem goianinho. Nós não podemos perder nossa raiz. Agora a gente vai colocar a Cássia para falar, que veio do Nordeste. Ixi! Oxente! Fabiane, olha só, tem uma finalidade específica e, para ficar mais fácil, você usa do cemitério a qualquer hora sem atender requisitos? Você pode chegar lá e entrar a qualquer hora? Ué, professor, qualquer hora não. Exatamente. Para utilizar, ninguém quer, né? Mas não, corre. Quer. Mas, para utilizar, tem que atender requisitos? Tem. Percebeu? Perceberam? E aí eu vou mudar outro exemplo. Mercado municipal. Mercado municipal. Nós podemos entrar lá a qualquer hora, nós podemos fazer uso dele a qualquer hora, Também não, né? Tem uso específico e não é qualquer hora que a gente pode entrar lá. Então tem que atender requisitos. Não é de uso comum do povo, então é de uso especial. Uso especial. Tá joia? Bom, então essas são as duas modalidades de bens de domínio público. Bens de domínio público são os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial. A segunda categoria, né, são os bens de domínio privado, mais conhecidos como bens dominicais ou dominiais. Os bens dominicais ou dominiais, ou eles nunca foram afetados, ou já foram afetados e passaram por um procedimento administrativo de desafetação. Bom, lembra o conceito de afetação, Cássia? Afetado, aquele que está sendo utilizado na execução de um serviço público, de uma tarefa pública, de uma atividade pública. Desafetado é aquele que nunca foi utilizado ou já passou por um procedimento de desafetação e atualmente não está sendo utilizado na execução de uma tarefa pública. Esses bens são dominiais. E aí é fácil de você vincular esse conceito que eu passei para vocês com o nome dominical. Dominical vem de quê? Vocês não sabem. De domínio? De domingo. Domingo, não é de domínio, não. Domingo. Domingo é dia de... Missa. De dormir tá melhor para vincular o conceito que eu tô passando. Dia de dormir, dia de descanso. Dominical. Dia de descanso, vem de domingo. Certo? Então, os bens dominicais estão em descanso, não estão sendo utilizados, não estão afetados. Vinculou? Vinculou, Cássia? Vamos esquecer mais, não? Então, não, né? Bem dominical é aquele que não está afetado, ou nunca foi afetado,
ou já passou por um procedimento de desafetação. Ele não está sendo utilizado, ele está em descanso, é um bem dominical. É um bem de domínio privado. Bom, segundo o professor José Cretella Júnior, esses bens dominicais é a parcela de bens que pertence ao Estado em sua qualidade de proprietário. Por que qualidade de proprietário? Porque não está sendo utilizado pelo Estado. Agora, tem uma discussão muito grande em cima da doutrina sobre esses bens dominicais. Primeira discussão que a gente vai enfrentar daqui a pouco, o regime jurídico aplicado a esses bens. Em que pese eu vou afirmar aqui para vocês que o regime a ser aplicado é o regime privado. Esse regime privado, ele é invadido por várias normas de direito público. Várias normas de direito público. Inclusive, a grande discussão é se, né, esse bem dominical, ele pode ser penhorado, ele pode ser usucapido, ele pode ser onerado, certo? A gente já sabe que ele pode ser vendido, alienado, né? Porque ele está desafetado. Então, atendendo os outros requisitos, ele pode ser alienado. Mas e os outros atributos dos bens públicos? Ele pode ser penhorado, ele pode ser usucapido, né? Bom, então, a professora Maria Silva Zanella de Pietro ensina assim, ó, devemos preliminarmente, inicialmente, aplicar o regime privado aos bens dominicais, tá? Porque ele tem essa noção aí de propriedade, o Estado está agindo enquanto proprietário. Só que tem um ponto. Em que pese ele esteja agindo como proprietário, esse mesmo Estado pode ter uma intenção futura com esse bem. Objetivos, né, de interesse geral que serão aplicados no futuro. Professor, vamos materializar isso no exemplo? Vamos. Imagine a seguinte situação, ó. Um imóvel urbano não edificado, pertencente ao município. O que é o imóvel urbano não edificado mesmo? É o famoso lote, né? Tem um lote. O município tem um lote. É o imóvel urbano não edificado, certo? O imóvel urbano não edificado, ele está lá, na condição de propriedade do município. O município não está utilizando ele. Então, nesse momento atual, é um bem desafetado, um bem dominical. Mas será que no projeto desse município não tem a utilização futura desse patrimônio quando existir verba? Como, por exemplo, construir sobre esse imóvel urbano não edificado uma escola, uma creche, um hospital. E é justamente por isso que nós vamos aplicar os atributos gerais dos bens públicos aqui também, conforme prevalece na doutrina e na jurisprudência, tá? Bom, então, o que pega quando se fala em bens dominicais? É esse regime a ser aplicado. Como eu disse, inicialmente nós aplicamos o regime privado, pode ser alienado, porque está desafetado, pode ser doado, pode ser vendido, porque está desafetado, mas, primeiro ponto, né? Aplica-se a penhora sobre esses bens? Qual é o entendimento da doutrina e da jurisprudência? Que não pode ser objeto de penhora, mesmo se tratando de bens dominicais. Tem muita divergência sobre isso, tem muita discussão bacana, tem tese de mestrado, tem tese de doutorado enfrentando esse tema. Certo? E tem um livro, que é do professor Raimundo Nonato, que fala sobre a função social da propriedade pública. A função social da propriedade pública do professor Raimundo Nonato. Que não é aquele da escolinha, tá? É esse professor o responsável por uma das obras que vai impactar nessa discussão que nós estamos falando. Mas, como eu disse, tem muita gente boa defendendo a possibilidade de alienação, a possibilidade de alienação é fato. Professor, o primeiro nome dele é o quê? Não sei o que, Nonato? Como é que é? Raimundo Nonato mesmo, Fabiane. Ah, é? Desculpa. Achei que eu estava enganada.
Não, eu falei que não é aquele da escolinha. Então, vamos lá. Outro ponto que prevalece na doutrina e jurisprudência. Esses bens dominicais também não podem ser objeto de uso capião. Tá? Ah, eu vou usufruir bem público. Não, não vai. Ah, professor, mas eu já vi sentenças nesse sentido, né, Thaliton? Eu também já vi um monte. Mas quando sobe para os tribunais, essas decisões de primeiro grau, em especial, elas caem por terra. Que o entendimento da doutrina, de forma majoritária, bem como dos tribunais superiores de forma majoritária, é que até mesmo os bens dominicais não podem ser objeto de uso capião. Hoje, na aula, da manhã, no 8º B, teve uma colega que falou que essa semana passada, semana retrasada, saiu uma súmula discutindo um tema bacana. Eu não consegui achar essa súmula ainda, mas vou procurar melhor. Hoje eu não tive tempo. Que fala sobre a possibilidade de usucapir terras devolutas até 50 hectares, tá? Tem uma série de requisitos, né, para serem cumpridos, mas de forma geral, essas terras devolutas, que são bens públicos, são ocupadas pela família, são exploradas pela família, só pela família, e no total de 50 hectares. E segundo uma lei, que é a 6969 de 81, esses bens podem ser objeto de uso capião. Inclusive, quem defende isso em seu livro é o professor Alexandre Maza. O Alexandre Maza defende isso no livro dele. Meus queridos, na minha opinião, o texto constitucional não fez exceção nenhuma. Tá? Então, se nós pegarmos o texto constitucional, não existe exceção. Professor, porque se for assim, aquelas casas que vão ser desapropriadas pelo DENIT, depois perto da base aérea, então elas poderiam ser usucapidas. Tá, mas ali não são terras devolutas, né? Concorda? Ali não são terras devolutas. O que a discussão mesmo que tem é se essas terras que são consideradas devolutas, o que é uma terra devoluta? A partir da década de 70, a ideia de terra devoluta mudou. Até a década de 70, a terra devoluta é aquela que nunca tinha sofrido nenhum registro. Nem registro paroquial, na época da colônia, nem nenhum tipo de registro. Tá? Essa ideia prevaleceu até a década de 70. A partir da década de 70, a terra devoluta não é isso. A terra devoluta é aquela que foi demarcada, passou por um procedimento de demarcação e foi assim considerada devoluta. Por quê? Porque não existia sobre ela nenhum registro anterior. É isso. Tá? Então, essa terra devoluta que foi ocupada pela família X, né? E essa família começa a sobreviver dessa terra, segundo a Lei 6969 de 81, pode ser objeto de uso capião. Mas a minha fala, gente, é muito simples. Essa lei é de 1981, texto constitucional, 88, e não faz exceção, logo, na minha opinião, não teve a recepção dessa Lei 6969. Inclusive, essa acadêmica, colega nossa do Matutino, falou que saiu uma súmula agora, nesse último mês aí, falando justamente sobre isso. E, segundo ela, eu não conferi isso ainda, mas vou conferir até semana que vem para vocês, a súmula fala exatamente o que eu estou falando. Que as terras devolutas também não podem ser objeto de uso capião. Mas eu vou confirmar isso depois, mas a ideia básica é essa. E aí uma discussão maior é sobre a possibilidade ou não desses bens dominicais serem objeto de onenação, ou seja, serem dados em garantia. Se eles estão desafetados, se eles não estão sendo utilizados aí para execução de uma tarefa pública, se ele é considerado patrimônio público na sua condição de proprietário apenas, né? Por que ele não pode ser dado em garantia? Essa discussão talvez seja a maior divergência sobre esse tema dentro da doutrina. Par da doutrina, significativa, entendendo que realmente
esses bens não podem ser objeto de oneração, e a outra parte, o outro lado da doutrina, entendendo que pode sim, que eles podem ser objeto de oneração. O que prevalece? Segundo a professora Maria Silva Zanella de Pietro, prevalece a corrente que afirma que os bens dominicais também não podem ser objeto de oneração. Eles não podem ser onerados. Tá? Então, perceba, é um ponto bacana, sempre aparece em prova. Então, cuidado com ele, vocês devem continuar acompanhando aí a jurisprudência e a ideia da doutrina, mas o que prevalece hoje, os bens dominicais podem ser alienados, se atendido todos aqueles outros requisitos. E não podem ser usucapidos, não podem ser onerados e não podem ser objeto de constrição judicial, não podem ser objeto de penhora judicial. Tranquilo até aí? Beleza? Vamos lá, então. Seguindo, gente. Instrumentos que permitem o uso do bem público pelo particular. Instrumentos de outorga do uso do bem público ao particular. Quais são as 3 ferramentas utilizadas para que o particular possa usar do bem público? 3 ferramentas que nós, de certa forma, já discutimos lá no serviço público, né? Concessão, permissão e autorização. Permissão, concessão e autorização. Concessão especial de uso de bem público, permissão especial de uso de bem público e autorização de uso de bem público. A gente vai tratar de cada uma delas, porque tem suas peculiaridades e tem algumas diferenças com o que nós estudamos lá no serviço público, tá? O que traz uma confusãozinha maior, né? Porque você já tem o conceito de concessão, permissão, autorização de serviço público. Agora a gente vai complicar um pouquinho a vida de vocês, porque aqui não é exatamente o que nós aprendemos lá no serviço público. Bom, primeiro, autorização. Autorização de uso de bem público. O que é autorização, gente? Autorização nada mais é, da mesma forma que nós aprendemos lá no serviço público, um ato administrativo, discricionário e precário. Ato administrativo, discricionário e precário. Essa autorização, ela pode ser gratuita ou onerosa. Então, o Estado pode conferir uma autorização de uso de forma paga ou de forma gratuita, certo? E a autorização, esse ato administrativo, discricionário e precário, ele pode ser simples ou qualificado. O que é isso? De forma bem simples, gente, bem tranquila. A autorização simples, que é a regra, é aquela que não tem prazo fixado. Se não tem prazo fixado, é uma autorização de uso simples. Ou seja, se não tem um termo inicial ou termo final, é uma autorização simples. Mas ela também pode ser uma autorização qualificada. Quando que ela vai ser qualificada? Quando ela tem termo inicial e termo final. Ela tem prazo de validade. Essa é a autorização qualificada. Mas deixou de ser ato administrativo? Não. É ato administrativo, discricionário e precário. Quem é o maior interessado aqui na autorização? O particular. O particular é que tem interesse no uso desse bem público. Mas é óbvio que esse interesse no uso do bem público pelo particular não pode contrariar o interesse coletivo. Beleza? Vamos lá, então. Permissão de uso, segundo o Instituto. Aqui é o ponto de maior confusão, que vocês devem prestar mais atenção. Por que é o ponto de maior confusão? O que nós aprendemos lá no serviço público, né? Permissão, contrato administrativo, com base na Lei 8987/95. Só que lá, a permissão de serviço foge à regra,
Foi a Lei 8987/95 que deu essa natureza jurídica à permissão de contrato. Qual que é a regra de permissão? Que ela seja um ato. Então, permissão é um ato administrativo discricionário e precário, que pode ser gratuito ou oneroso. Certo? Bom, qual que é a confusão aqui, Elisandra? É a seguinte: a permissão de uso também pode ser simples ou qualificada. Se ela for simples, ela continua sendo um ato administrativo. Agora, se ela for qualificada, quando que ela vai ser qualificada? Quando ela tiver prazo de validade, termo inicial e termo final. Quando ela for qualificada, ela se transmuta, ela se transforma, ela deixa de ser ato e passa a ser contrato. Beleza? Olha aí a confusão. Olha a confusão, Thaliton. Então, quando a permissão é simples, ela segue a regra geral. Qual que é a regra geral sobre permissão? Ato administrativo, discricionário e precário. Mas quando ela for qualificada, ela assume a natureza de contrato. Professor, mas qual que é a grande diferença, então, entre autorização, que é ato administrativo, discricionário e precário, com permissão de uso simples, que também é ato administrativo, discricionário e precário? Lembra que eu falei para vocês que na autorização de uso o maior interessado é o particular? Aqui na permissão, o maior interessado é o Estado. O Estado é que tem interesse na permissão. Na autorização, o maior interessado é o particular. Então, na permissão, o Estado transfere o uso, faculta o uso desse bem público ao particular para que ele possa se utilizar de forma privativa do bem para fins de interesse público. Para fins de interesse público. Tranquilo até aí? Tranquilo? Elisandra, você está fazendo muita careta. É porque a internet para mim tá travando, eu não tô conseguindo entender direito. Então vamos lá. Maria Beatriz, alguma coisa? Tranquilo? Flávio? Professor, só uma pergunta. É simples e qual que é a outra modalidade de permissão? Qualificada. Ah, tá. Tá? Obrigada. Simples, ato administrativo discricionário precário. Qualificada, contrato administrativo. Tanto a simples quanto a qualificada, o maior interessado é a administração pública. A administração pública faculta o particular o uso privativo do bem para fins de interesse público. Para fins de interesse público. Bom, e o último instituto de transferência do bem? Concessão de uso de bem público. Aqui, concessão é contrato administrativo, né? É um contrato administrativo que faculta ao particular o uso do bem público, o uso privativo desse bem público. Bom, qual a principal diferença, então, entre permissão de uso qualificada e concessão de uso? Porque permissão de uso é um contrato administrativo e concessão também. Então, qual que é a grande diferença? Lembra que eu falei para vocês que a permissão de uso é para fins de interesse público? A concessão também é para fins de interesse público. Só que, na concessão, o particular pode exercer a concessão conforme a destinação do bem. Ele não pode mudar a destinação do bem. Certo? A grande distinção é essa. Bom, vamos fazer um quadro distintivo, então, entre autorização, permissão e concessão. Quadro distintivo. Principais diferenças. Primeira diferença, quanto ao interesse. Principal diferença, quanto ao interesse.
Gente, permissão, interesse privado, sem contrariar o interesse público. Perdão, gente, falei errado. Falei permissão, né? Autorização, perdão, muda aí. Autorização. Interesse privado, sem contrariar o interesse público. Permissão e concessão, interesse público. Interesse público. Segunda forma de distinção, tá? Quanto ao uso. Autorização e permissão, a destinação do bem pode ser alterada. Autorização e permissão, a destinação do bem pode ser alterada. Na concessão, o particular só pode exercer conforme a destinação prevista em lei. Quer ver um exemplo? Vamos materializar isso? Vamos trazer para o mundo concreto? A Maria Beatriz, ela quer fazer uma rua do lazer. Vai pegar a rua da casa dela, vai fechar a entrada e a saída da rua, fazer uma rua do lazer no dia de Natal e fazer umas brincadeiras lá com as crianças. Ela pode simplesmente colocar o cavalete lá na entrada e na saída da rua, fechando a rua, ou ela tem que pedir para o município isso? O que vocês acham? Tem que pedir para o município. Tem que pedir para o município. O interesse aí é público ou privado? Privado. Então, nós estamos falando do quê? Autorização, permissão ou concessão? Autorização. Autorização. E pode ser mudada a destinação? Olha só, é rua. Você vai mudar ou não a destinação, Maria Beatriz? Sim. Sim, você está mudando a destinação. Materializou, então, o que nós estamos discutindo? Perceberam? Então, vamos lá. Outra distinção. Quanto à precariedade. Autorização e permissão simples, ato precário. Permissão qualificada e concessão, contrato estável. Beleza? Então, ó, quanto à precariedade, autorização e permissão simples são atos administrativos, logo são precários. Permissão qualificada e permissão qualificada e concessão são contratos, tem uma estabilidade maior. É óbvio, gente, que a concessão é o que tem mais estabilidade. Por quê? Porque envolve maiores valores. Tá bom? Última distinção. Quanto à necessidade de licitação. Autorização e permissão simples, desnecessário licitação.
permissão qualificada e, em especial, concessão, em regra, prévia licitação. Anotem aí agora um tópico que não está nos slides, tá bom? Não está nos slides. Quanto à aquisição de bens públicos, ou melhor, forma de aquisição dos bens públicos, forma de aquisição de bens públicos. Forma de aquisição dos bens públicos. Gente, presta atenção aqui. Todas aquelas formas lá do direito privado, nós vamos trazer para cá. Tá? Compra e venda, adjudicação, dação e pagamento, né? Causa-mortes. Tudo isso, que é forma de aquisição lá do direito civil, o Estado também pode adquirir bens da mesma forma que o particular. Comprando, né? Comprando, adjudicando, tá certo? Causa mortes, pode causar mortes? Claro que pode. O camarada não deixou herdeiro, para quem que vai o bem? O Estado, né? Bom, mas tem algumas observações aqui importantes. Tem duas formas de aquisição que são próprias do Estado, que nós vamos aprofundar o estudo delas na próxima aula, mas que são próprias do Estado. Quais são as formas de aquisição de propriedade, de bens, que são próprias do Estado? São duas. Desapropriação e confisco ou pena de perdimento. Essas duas formas de aquisição são só o Estado. Não existe confisco particular. Não existe desapropriação pelo particular, só pelo Estado. O Estado desapropria, o Estado declara o confisco ou a pena de perdimento. Tranquilo? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, quando a gente for falar sobre intervenção do Estado na propriedade privada. A gente vai falar sobre desapropriação, a gente vai falar sobre confisco. Mas são formas de aquisição de propriedade exclusivas do Estado. Aqui tem uma observação, tá? Qual observação? Vocês podem estudar aí, um ou outro, pode estudar pelo Venosa. Quem estuda pelo Venosa, Direito Civil pelo Venosa? Tem alguém que estuda Direito Civil pelo Venosa aí? Flávio? Eu já estudei. Já estudou, né? Eu também, só que eu não faço isso mais. Não faço isso mais, não. Ele é bem grande, comprido, detalhado. Tô brincando, ele é excelente autor. Mas tem um probleminha aí. Ele é um dos melhores autores, eu gosto muito dele, em que pese os civilistas não gostem muito do Venosa, não sei porquê. Eu, particularmente, estudei muito pelo Venosa. Mas tem uma parte do livro dele que ele é corrente minoritária, mesmo no direito civil. Ele criou, quando ele fala de desapropriação, ele criou, lá no direito civil, ele criou uma desapropriação privada. Tá? Isso você só vai encontrar no livro dele. Ele é corrente minoritária no direito civil e aqui no direito administrativo o pessoal nem cita. Tá bom? Então, lá no direito civil, se você estiver estudando pelo Venosa, ele constrói lá uma classificação de desapropriação onde aparece a desapropriação privada. Mas, como eu estou dizendo para vocês, só ele que escreve sobre isso. Tá? E quando você vê o artigo, salvo melhor juízo, 1228, 1258 do Código Civil, não lembro, e você vai ver qual o artigo, você vai perceber que é um outro instituto do direito civil, só que ele dá o nome de desapropriação privada. O pior, gente, eu já ensinei dessa forma, mas aí eu fui esclarecido. Vamos lá. Além disso, tem uma outra observação, que é a questão da uso capião.
O Estado pode usucapiar? Porque, num primeiro momento, se o Estado pode desapropriar, por que ele vai usucapiar? Qual que é a necessidade dele de usucapiar um bem sem que ele pode desapropriar? Na verdade, o Estado não tem essa necessidade. Mas o Estado pode sim usucapiar bens em situações excepcionais. Em regra, ocorre esse uso capião por parte do Estado porque algum ato irregular, ilegal foi praticado pelo próprio Estado em determinado momento. Quando a gente for falar nas próximas aulas sobre desapropriação, a gente vai aprender que existe a desapropriação direta e a desapropriação indireta. E a desapropriação indireta, ela ocorre justamente quando o Estado promove atos de desapropriação sem seguir o procedimento previsto em lei. E é essa desapropriação indireta, onde o Estado não cumpre com a regra legal, é que, em regra, leva a uso capião por parte do Estado. Exemplo. O Flávio tem um imóvel urbano, não edificado, tem um lote, né, o famoso lote. O município vem e ocupa esse imóvel do Flávio. O que o Estado tem que fazer? O que o município tem que fazer? Tem que declarar a desapropriação, tem que indenizar o Flávio. Se o Flávio não quiser indenização, tem que ser proposta a ação de desapropriação. Mas o município não faz isso. O Flávio fica quieto. O município constrói sobre esse imóvel. Bom, passa os anos. Passa 3 anos, passa 5 anos, passa 10 anos. O que aconteceu com 10 anos? O Flávio teve a prescrição para a propositura da ação de indenização por desapropriação indireta. E o Estado também teve a prescrição para a propositura da ação de desapropriação. Não há mais a possibilidade de regularizar a situação do imóvel pela desapropriação. O que resta para o Estado? O usucapiar do imóvel do Flávio. Então, perceba, são situações excepcionais, tá? Que leva a essa possibilidade do Estado usucapiar bem particular. Mas pode acontecer sim. A gente vai falar Professor, mais. Pode falar, Maria. Se ele não quiser que o imóvel seja desapropriado, tem como ele ir contra essa decisão do Estado ou fazer alguma coisa? Tem como sim. Senta e chora. Brincadeira, Maria Beatriz. O que ele pode fazer? O que o Flávio pode fazer? Ele pode fazer 2 coisas. Discutir de forma ampla ilegalidades do procedimento, se o procedimento foi conduzido de forma legal ou ilegal, e discutir o valor. Agora, quanto ao mérito da desapropriação, aí já era. Tá? Se ele não conseguir encontrar nenhum vício, nenhuma ilegalidade no procedimento, ou se ele não conseguir demonstrar, e aí se ele conseguir demonstrar também que o preço que foi ofertado a ele é um preço que não corresponde ao valor real do imóvel, a única coisa que ele vai poder fazer é justamente pleitear um complemento desses valores em juízo, através da ação de desapropriação. Entendi. Beleza? Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Tá? A gente vai aprofundar esse tema nas próximas aulas. Tá bom? Professor, no caso é pelo princípio, supraprincípio, que o Estado, o interesse do Estado prevalece sobre o particular. Mas antes, no domínio público, nós falamos sobre isso. Quando eu dei o conceito para vocês de domínio público em sentido amplo, eu falei para vocês que o domínio público em sentido amplo decorre do chamado domínio eminente. O que é o domínio eminente, Cássia? É o poder político que o Estado tem de intervir em todas as coisas que está dentro do seu território. Esse poder político ele decorre da soberania estatal. Então, o Estado é soberano. Supremacia do interesse público. Então, esse Estado soberano que tem esse regime jurídico especial, que está numa situação de superioridade em relação ao particular, ele vai impor ao particular quando se trata de interesse coletivo. Beleza? Bom, último item, que na verdade nós não vamos discutir, é o que eu passei para vocês, né, pelo WhatsApp.
trabalho da terceira VA, bens públicos em espécie. Se vocês pegarem o material, os slides, né? Tem lá bens públicos em espécie. Tem alguns exemplos, é exemplo, tá? Terrenos reservados, terrenos de maria e seus acrescidos, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, terras devolutas, faixa de fronteira, ilhas, águas públicas, minas e jazidas. Qual que é o trabalho de vocês para a terceira VA? Escrever sobre os bens públicos em espécie. Tá joia? Tranquilo? Deixa eu ver aqui a data de entrega desse trabalho. Eu não sei se eu passei para vocês lá no WhatsApp, não. Vou olhar aqui. Até o dia 12, tá? Até o dia 12 de dezembro. Data de entrega até o dia 12 de dezembro. Ok? Tranquilo, gente? Bom, então terminamos bens públicos. Na próxima aula a gente começa a trabalhar o tema intervenção do Estado na propriedade privada. Eu postei para vocês o material do restante da matéria do... Não, gente, perdão. Confundi tudo aqui. De uma forma. Apaga aí o trabalho da terceira VA. Apaga aí. Não é isso, não. Confundi com outra turma de outra instituição, inclusive. O trabalho de vocês da terceira VA, ainda bem que eu lembrei, é sobre processo administrativo, tá? Processo administrativo. De uma forma. O prazo está certo, até dia 12. Mas o tema que estava errado, tá? Processo administrativo, tá bom? Então agora, podem abrir os microfones. Aqueles que quiserem fazer pergunta. A gente dar continuidade à nossa aula através das perguntas. Fabiane, Thaliton, Vinícius, alguma pergunta? Não, professor, de boa. Tá tranquilo? Cássia? Sim. Beleza. Tem perguntas, professor. Professor, sobre a aula não tem pergunta não, tem sobre a prova, umas questãozinhas lá. Pode perguntar. Deixa eu olhar aqui no meu celular, quais questões foram. É aquela que falava sobre a teoria lá, qual que era a resposta daquela? Responsabilidade civilista? É que não tem número para mim te informar qual que é, né? Então... Deixa eu ver se eu acho aqui o relatório de prova, que aí fica mais fácil. Falava do quê? Sobre as teorias da responsabilidade civil do Estado. A questão começa assim: várias teorias foram adotadas. Só falta eu achar o arquivo certo aqui, viu, Matheus?
você quiser, eu mando depois no grupo do WhatsApp lá. Manda depois no grupo, Matheus. Não só essa, mas as outras que você tiver dúvida também, que fica mais Só duas. São só duas questões. Eu tiro foto delas aqui da tela e mando lá. Beleza. Faz favor para mim. Bom. Porque para mim entrar no AVA aqui para me pegar tá complicado. Não, tá bom. Tá bom? Ok. Mais alguma coisa, gente? Além da prova? Tranquilo? Sim, para mim aqui tá tudo certo. Então tá jóia, gente. Então, bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu, professor. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite.